Bom dia, pessoal. Na nossa última aula, trabalhamos com o início de produto vetorial e eu mostrei para vocês como é que uma determinada base, o VW, ela era positiva ou negativa, dependendo de satisfazer ou não a regra da mão direita. Certo? Então, a ideia era, a partir de vetores representados, então, por exemplo, U, V e W, se eu quero verificar se essa base aqui é positiva, eu faço uma rotação do vetor U na direção do vetor V e verifico se o meu polegar ele concorda com o sentido desse último vetor. Então, se você pegar a sua mão direita e fizer esse movimento de U na direção de V, vocês vão ver que o polegar de vocês vão estar apontando para cima, que é justamente como está apontando esse vetor W. Então, essa é uma base positiva com essa representação aqui, tá? Com isso, se a gente pensar nos vetores da base ortonormal, que são os vetores I, J, K, fazendo aqui o teste, né? Utilizando a regra da mão direita para verificar como é que são esses vetores. Então, nós temos que I vetorial J, né? Vai ser um vetor na direção de K, apontando para cima ou para baixo. É claro que nós vimos por definição que IJ e I vetorial J é base positiva. Então, se isso aqui é base positiva, significa que esses vetores dispostos dessa forma aqui, né, que é a forma padrão, eles vão estar satisfazendo a regra da mão direita. Então, para que isso aqui satisfaça a regra da mão direita, eu vou fazer I na direção de J e o meu polegar vai estar apontando para cima. Então, eu tenho que I vetorial J vai ser um vetor paralelo a K, certo? Eu vou fazer o mesmo com os outros vetores. Então, eu vou ter que I vetorial J é paralelo a K. Eu vou ter que J vetorial K vai ser paralelo a I, tá certo? E eu vou ter que K vetorial I vai ser paralelo a J, ok? Mas aí nós temos a seguinte situação. O ângulo entre os vetores I e J é um ângulo de 90 graus. Então, se nós percebermos uma coisa, analisando aquela definição geométrica do produto vetorial, nós temos que I vetorial J em módulo é igual ao módulo de I vezes o módulo de J e vezes o seno do ângulo entre I e J. Mas esse seno do ângulo entre I e J é o seno de 90 graus, que equivale a 1. Então, o tamanho desse vetor, I vetorial J, é 1 vezes 1, porque I e J são unitários, e vezes 1, que é o seno de 90. Então, o comprimento desse vetor I vetorial J é 1. Então, note que esse I vetorial J, sendo paralelo a K e de comprimento 1, então, ele vai ser ou K ou menos K. Concorda? Então, para a gente saber se vai ser K ou menos K, a gente tem que ver que essa aqui é uma base positiva. Então, nesse caso, I vetorial J vai ser um vetor, para que essa base seja positiva, ele tem que apontar para cima. Então, aqui nós temos que I vetorial J é exatamente o K, certo? E com isso, J vetorial I vai ser o menos K. Nós temos que J vetorial K, né? Olhando aqui a regra da mão direita, eu vou ter que isso é igual ao I. Então, o K vetorial J vai ser menos I. E K vetorial I é o próprio J, e com isso, I vetorial K é igual a menos J. Certo? Com essas informações aqui,
E lembrando que o produto vetorial entre vetores paralelos é um vetor nulo, tá certo? Então, nós temos aqui, deixa eu escrever do lado de cá, I vetorial I é igual ao vetor nulo, J vetorial J é igual ao vetor nulo e K vetorial K também é o vetor nulo, tá certo? Então, agora, nós podemos pensar no seguinte, tomando um sistema OIJK, que é um sistema ortonormal, nós temos o seguinte, o meu vetor U, se ele tem coordenadas x1, y1, z1, isso é o mesmo que dizer que esse vetor U, ele é escrito como x1i mais y1j mais z1k. E o vetor V, se ele é o vetor x2, y2, z2, então significa que ele é uma combinação linear dos vetores da base, então ele é da forma x2i mais y2j mais z2k. Ok? Então, dessa forma, nós temos que o vetorial V é igual a x1i mais y1j mais z1k, vetorial x2i mais y2j mais z2k. Lembrando que nós fizemos isso para o produto escalar, então eu vou aplicar distributivo, eu vou fazer o x1i com todo mundo, depois o y1j com todo mundo e depois o z1k com todo mundo. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, x1, x2 i vetorial i mais x1y2 I vetorial J e mais x1z2 I vetorial K. Mais, agora vamos para a segunda parcela. y1 x2 J vetorial I mais y1 y2 J vetorial J e mais y1z2 J vetorial K. A última parcela aqui, para fazer a distributiva, eu tenho Z1, X2, K vetorial I, mais Z1, Y2, K vetorial J, e mais Z1, Z2, K vetorial K. Ok? E lembrando que a gente tinha dito aqui, ó, então, eu consigo zerar essa parte, que isso aqui é o vetor nulo, essa outra, que isso aqui é o vetor nulo, e essa última, que isso aqui é o vetor nulo. E aí, nós vamos fazer aqui, ó, vou colocar essa igualdade pro lado de cá, nós vamos ver o que que dá tudo isso que sobra, tá? Então, aqui eu tenho x1, y2, aí eu vou trocar I vetorial J por K, de acordo com o que tá aqui. Então, eu vou ter x1, y2, k, mais esse pedaço aqui, x1, z2, I vetorial k. Então, nós temos aqui, ó, I vetorial k é menos j, então, isso aqui vai ser um menos j, mais esse pedaço daqui, y1, x2, que é j vetorial i, né? J vetorial I. Aqui o J vetorial I é o menos K. Mais Y1Z2. J vetorial K. E o J vetorial K é o nosso I aqui. Mais Z1X2. Aqui eu tenho K vetorial I. Nosso K vetorial I é o J. E mais Z1
Y2, K vetorial J, onde o K vetorial J é o menos I. Colocando aqui os vetores em evidência, nós temos I, que multiplica, então vou pegar aqui Y1, Z2, menos Z1, Y2, mais J, que vai ser Z1 com X2, menos X1 com Z2, e mais o K, que vai ser, o K está aqui, X1 com Y2 e menos Y1 com X2. Ora, isso aqui é, na realidade,